Oi, pessoal! Sejam bem-vindas aqui, todos bem-vindos nesse vídeo, nesse canal. E eu quero compartilhar com vocês a respeito do que eu tenho vivido, da nossa jornada, da nossa adaptação aqui e também daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem falado, daquilo que Deus tem ministrado. O nosso testemunho é muito importante para edificar a fé, né, de outras pessoas. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela nunca falha, nunca tarda, nunca morre, né? Então a palavra de Deus, ela sempre vai cumprir o propósito para o qual ela foi feita, né? Que é salvar, libertar, curar, transformar, dar vida e vida em abundância. E sobre essa vida em abundância é que eu tenho me disposto a falar para vocês aqui. A vida de transformação, né? A vida de... Porque a palavra do Senhor diz que nós vivemos de glória em glória. Então, a glória do Senhor, ela se renova em nós. A glória do Senhor, ela se renova com o Espírito Santo. E o nosso testemunho glorifica o nome do Senhor, né? Mas hoje eu queria falar com vocês a respeito da libertação do ativismo. Gente, a libertação do ativismo não é fácil para uma pessoa que é muito ativa, que é muito enérgica, que é muito frenética, que é muito ligada, parar. E para mim não foi fácil parar, não foi fácil viver essa reestruturação, mas Deus foi muito gracioso, Deus foi muito misericordioso. E nessa jornada eu aprendi o quanto é importante nós buscarmos o equilíbrio, quanto é importante nós termos essa comunhão com o Espírito Santo para estarmos sensíveis a Ele, porque a gente pode se perder muito fácil no caminho, fazendo a coisa certa, mas da forma errada, no ritmo errado. E há uns 4 anos atrás, 5 anos, é o tempo que o Miguelzinho nasceu, isso, fazer 6 anos então. Deus começou a ministrar na minha vida a respeito disso, né? A respeito de dar uma desacelerada, a respeito de ter equilíbrio, a respeito de observar o ativismo e buscar fazer cada coisa no seu tempo, na sua forma, com equilíbrio. E não foi fácil. Então isso Deus já começou a trabalhar na minha vida, mesmo no Brasil, antes de chegarmos aqui, depois que chegou aqui foi intensificado. Porque eu tive que dizer não para muitas coisas, eu tive que dizer não para muitas pessoas e às vezes você não é bem interpretado, né? Mas o que Deus começou a falar? Uma das coisas mais fortes que o Senhor falou comigo a respeito de olhar mais para como eu estava me movendo foi com os meus filhos, porque eu arrastava os meus filhos para tudo, todo canto, toda programação. Eu era muito obcecada por estar o tempo todo ali na frente, por estar ali observando, vendo as coisas acontecerem, fazendo as coisas acontecerem. E às vezes eu não media esforço para sacrificar eles também e o tempo deles também. Gente, um dia Deus usou para falar comigo uma palavra muito forte, que essa palavra me estremeceu bastante, porque foi algo que eu parei, eu não enxergava realmente, mas Deus teve que usar alguém para falar e eu parei para me analisar e me avaliar. E o Senhor disse que eu precisava olhar para os meus filhos e buscar ter equilíbrio e cuidado com eles e dar importância para o tempo deles e em como eu estava conduzindo o tempo deles. Porque se eu não parasse para os meus filhos, iria chegar um momento que os meus filhos iriam ficar como os filhos do profeta que profanaram dentro da casa do Senhor e que abandonaram Deus. E aquilo ali mexeu muito comigo, me impactou demais, 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 demais. Então, nesse tempo, Deus já começou a falar comigo através disso, dessa situação, e eu comecei a fazer uma autoanálise
né, a respeito do cenário, de como eu estava me movendo. Então, desde ali eu já comecei a voltar para dentro de casa, eu já comecei a dedicar mais tempo para os meus filhos com equilíbrio. Eu comecei a organizar a minha agenda e dar prioridade para o que era prioridade, né? Eu já compartilhei em outros vídeos, né? Já falei um pouco sobre isso, mas essa revelação de que os meus filhos são os meus primeiros discípulos, porque quando você serve a Deus, quando você pastoreia pessoas, discipula pessoas, isso é algo que eu sempre fui apaixonada. Eu sempre fui apaixonada por cuidar de gente, por ver pessoas transformadas, por ver vidas transformadas. E isso requer tempo, requer dedicação, requer você estar ali junto. Então eu sempre fui muito intensa nisso. E quando o Senhor falou que agora os meus principais discípulos eram os meus filhos e que eu precisava dedicar tempo com prioridade para eles e ter equilíbrio a respeito de cuidados de fora, nossa, isso me impactou muito. Então, foi algo que Deus começou a falar comigo e foi algo que eu tive e tenho que ter sempre esse cuidado, porque às vezes é algo dentro de você, quando você é assim, é involuntário, sai. Você quer fazer, você quer estar, você quer se envolver, você quer estar fora. E eu comecei a buscar esse equilíbrio, frear a mim mesma, buscar o autocontrole nisso como um fruto do espírito mesmo, para que eu pudesse ter bons resultados e tivesse alegria também, né? Então, foi algo que Deus ministrou muito na minha vida e eu quero compartilhar isso com você, porque às vezes você é alguém que se sente frustrada porque você não dá resultado fora de casa. Essa é a verdade. Muitos de nós nos frustramos porque achamos que nós só somos úteis, que nós só somos produtivas se a gente trabalha fora, se a gente dá resultado fora. E a gente não consegue olhar para dentro de casa, para dentro do lar, para os nossos filhos como algo que é a prioridade, que é onde nós precisamos dar resultado primeiro. E foi uma longa jornada, né? A respeito disso, eu tenho outros vídeos aí no canal, lives que eu gravei, que eu falei, e você pode ir lá acompanhar, mas era algo que eu queria compartilhar com você, porque foi algo que Deus trabalhou muito em minha vida aqui, tem trabalhado, e eu tenho buscado realmente esse equilíbrio, né? Então eu tive que dizer não quando eu cheguei para muitas pessoas, muitos convites, algumas igrejas, alguns trabalhos. Eu tive que dizer não. E doeu muito, porque às vezes até o orgulho da gente também, assim, pulsa ali, lateja, né? Tipo assim, eu sei fazer, eu posso e tal. Mas onde Deus me quer hoje, né? Onde Deus me queria naquele momento, era realmente no lugar de descanso, quieta, deixando Ele me curar, deixando Ele me tratar, deixando Ele me sarar e voltando os meus olhos para minha casa, para os meus filhos e ajustando a vida como Deus queria ajustar. Então era isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Fica aqui para juntinhos a gente crescer, né, em experiências, crescer em testemunhos e que sua vida seja edificada por isso. Então, se você está passando, eu não sei o momento que você está passando, mas se você está passando por um momento de transformação, de reconstrução, acredite, Deus é o mais interessado em que você saia bem nessa jornada. Então, mantenha seus olhos fixos no Senhor, busque estar sensível ao Espírito Santo para ouvi-lo e entender como Ele quer que você se mova nesse tempo, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!